Senhor, eu coloco a minha vida diante da Tua presença, te agradecemos pelo culto da manhã, te agradecemos pelo culto da tarde, te agradecemos, meu Pai, por esta palavra que vai ser ministrada agora aos nossos corações. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa ministrar esta palavra segundo a Tua direção. Meu Deus, eu não quero falar nada que o Senhor não me autorizou a falar neste altar. Eu estou aqui, Senhor, como servo do Senhor, como mordomo do Senhor. Eu estou aqui, meu Deus, para glorificar e exaltar o Teu nome. Senhor, se tem alguma semente de orgulho, de soberba no meu coração, que o Senhor mande embora agora, que o Senhor cancele agora, que o Senhor seja glorificado, apenas o Senhor seja exaltado neste lugar. Nós queremos te agradecer, meu Deus, por cada família presente, por cada pessoa que está aqui nesta noite, representando a sua família. Queremos te agradecer, meu Deus, por todos os obreiros desta casa, toda a liderança, por todos os membros. E nós, neste momento, nós levantamos, Senhor, a nossa oração, meu Deus, a todas as pessoas que estão neste momento enfermas. Pai, no nome de Jesus, Pai, a Tua palavra no Salmo 118, no versículo 17, diz: não morrerei, mas viverei para contar as obras do Senhor. Então, em nome de Jesus, ninguém, Senhor, da nossa igreja, ninguém, Senhor, da nossa família, terá uma morte prematura, Pai, no nome de Jesus. Vamos cumprir o nosso propósito nesta terra. Assim nós oramos e nós te agradecemos pela vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle. Presbítero Flávio é um pintor de excelência, tá? Quero 10%, tá? É um pintor de excelência, amém? E é um servo do Senhor, ele faz com prazer, sempre está abençoando aqui a obra, um homem de Deus, mas está colhendo tudo que ele está plantando. Aleluia. Irmãos, nesta manhã eu ministrei, falei com alguns detalhes, porque é muito importante. A Bíblia fala, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então o conhecimento, ele é muito importante, e o próprio Senhor, Ele deseja isso para cada um de nós, que a gente tenha sabedoria, que a gente tenha discernimento, que a gente seja inteligente. Então, é um tempo onde nós precisamos mergulhar na palavra, conhecer mais as coisas do Senhor, porque tem se levantado muitos falsos profetas, e são pessoas que conhecem a Bíblia, mas têm ministrado da forma dele, do jeito dele. Então é muito importante você buscar esse conhecimento. A Bíblia diz, João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje eu quero falar de algo muito importante, e eu espero que você não esteja praticando isso, tá? Mas se você está praticando, hoje você vai ter um esclarecimento em relação à sua posição, em relação ao povo de Israel, a nação de Israel, amém? Aquele povo, aquela nação é uma nação que foi separada por Deus. Então, a gente tem ouvido muito sobre os acontecimentos desses últimos dias, onde aquele conflito, que é o conflito do Oriente Médio, é um conflito milenar, aquilo nunca chegou ao final, ninguém consegue estabelecer a paz entre esses dois povos. São dois povos que não conseguem ter relacionamento, tá? E a gente ouve muito as pessoas dizer faixa de Gaza, Hamas, o Fatah. Então hoje eu quero falar para você sobre esse conflito no Oriente Médio, para que você possa entender a sua posição como igreja e em relação também à nação de Israel, tá? E não tem como a gente falar de Israel se a gente não falar de Abraão, do pai Abraão. Agora, interessante que
tudo aquilo, toda situação, você precisa saber a origem daquilo. Você precisa ir na raiz, tá? Então, hoje nós vamos entender por que aquele povo se choca um tanto, por que aquele povo briga um tanto. Eu respeito alguns estudiosos, né, que conseguem fazer uma menção em detalhes, mas são poucos que se utilizam da palavra de Deus para trazer a verdadeira história, a verdadeira origem do conflito no Oriente Médio. E a Bíblia, ela fala do início do conflito, ela fala do meio do conflito, e ela fala o que vai acontecer no final. Então, a Bíblia é a nossa bússola para que a gente possa ter, né, clareza daquilo que realmente está acontecendo. Uma coisa muito interessante, quando nós olhamos, por exemplo, para Brasil, Argentina, né, a Rússia, Portugal, vários países, você vai encontrar na história daquela nação alguém que deu o nome para aquela nação. Mas a primeira vez que o nome Israel é mencionado na Bíblia, está lá em Gênesis, no capítulo 32, no versículo 28, é uma passagem muito conhecida. Jacó lutou com o anjo em Peniel, aquele anjo era o próprio Senhor Jesus, em Peniel, e ali Deus vai falar algo com Jacó, a primeira vez que é mencionado o nome de Israel na Bíblia. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e o que? Prevaleceste. Vamos olhar para a história desse povo. Por que esse povo prevalece? Porque eles estão debaixo de uma promessa. Esse povo estão debaixo de uma aliança. Então, quem deu o nome para Israel não foi nenhum ser humano. Quem deu o nome para Israel foi o próprio Senhor. O próprio Senhor deu o nome para Israel. Então, toda vez que nós encontramos a palavra Jacó na Bíblia, Jacó se refere a Israel. Agora, olha que coisa interessante. Deus é chamado por vários nomes. Tem Jeová Nissi, Jeová Shalom, né? Tem Jeová, são vários nomes, mas Deus escolheu um nome para ser chamado de geração a geração e de eternidade a eternidade. Está lá em Êxodo no capítulo 3, no versículo 15, olha só, o nome que Deus escolheu: eu vou ser conhecido, eu quero ser chamado de geração a geração, de eternidade a eternidade, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. É o Deus de Israel. Ele não disse o Brasil, ele não disse os Estados Unidos, ele disse Israel. Eu quero ser conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Agora vamos lá, vamos ver para quem que Deus realmente deu aquela terra. Está lá em Gênesis no capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 1, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. Abraão era ganhador de almas, era evangelista. E saíram para irem à terra de Canaã. Quando fala Canaã, é Israel, querido. E chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré,
e estava então os cananeus na terra. Versículo 7, e apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua descendência, olha só, a tua descendência, eu preguei isso semana passada, a tua descendência darei esta terra. Essa terra ali foi dada para Jesus, o descendente é Jesus. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós somos enxertados na videira, aí nós fazemos parte dessa promessa. Então ele está dizendo, a tua descendência darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Agora vamos entender por que a existência dessa guerra no Oriente Médio. Por que esse conflito? Qual a origem desse conflito? Nós precisamos ter clareza no nosso coração que o mesmo pai dos árabes, considerado para eles como o pai da fé, é o mesmo pai de nós cristãos e dos judeus, que é Abraão, é o mesmo pai. Abraão é o pai da fé. Então, os judeus, qual que é o livro dos judeus? O livro dos judeus é a Torá. E a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eles acreditam na Torá. Eles têm o livro da Torá como o seu, né, aquilo que eles, a fé que eles pregam, entendeu? Que eles se baseiam. E nós cristãos também cremos nos 5 livros da Bíblia, que é o mesmo. Só que os judeus não creem no Novo Testamento, eles estão esperando o Messias, os judeus ortodoxos, mas tem também os judeus messiânicos. Só que os muçulmanos, quando falamos muçulmanos, são os árabes, eles têm eles baseiam a sua fé, o livro que eles têm é o Alcorão. O Alcorão é a base de fé deles, tá? Então, só que no Alcorão, está escrito no Alcorão, né? Está escrito no Alcorão que Ismael foi o filho da desobediência. Quando fala em Ismael se refere aos muçulmanos, se refere aos árabes. Quando fala Isaac se refere a quem? Aos judeus. Agora vamos lá, quem foi o pivô dessa situação? Quem foi o maior responsável? É lamentável, mas eu tenho que falar. Foi o cabeça dura de Abraão. Foi a desobediência de Abraão. Porque Deus prometeu um filho para Abraão. E quando Deus falou que daria um filho para Abraão, ele acabou rindo de Deus, ele e Sara. Pensando assim, um cara com a idade dessa, minha mulher é estéril, como é que a gente vai ter filho? Não tem como isso acontecer. Só que Abraão, preocupado em deixar uma herança, em ter um herdeiro, tinha lá Eleazar, eu não me lembro se é Eleazar, que era um filho, né, é um filho adotivo. E aí, Abraão, né, movido pela a esposa, a opinião da esposa, Sara foi ao encontro de Abraão. Eu costumo dizer que a mulher tola, ela destrói a sua própria casa, e a mulher sábia edifica o seu lar. A mulher sábia edifica e a tola destrói. Sara vai ao encontro de Abraão e fala: Abraão, vamos fazer o seguinte, nós temos aqui a Agar, que é uma egípcia, que você não pode ficar sem ter um herdeiro, né? Deus prometeu, mas está demorando muito, já tem praticamente aí 12 anos, 13 anos. E aí Abraão aceitou a proposta de Sara, né? Aceitou a proposta de Sara, e tiveram um filho com Agar, a egípcia. Quem nasceu? Ismael. Depois de 13 anos do nascimento de Ismael, o Senhor aparece para Abraão de novo e fala: seu cabeça dura, você não esperou? E aí o que aconteceu? Sara ficou grávida de Isaac, nasceu Isaac. Só que na convivência dentro de casa, Isaac com Ismael, já começou o atrito. Todo pecado tem consequência.
eles não conseguiam se lidar um com o outro. Ismael, o tempo todo perseguindo Isaque, dentro de casa, a ponto de Sara virar para Abraão e falar: olha, vamos mandar para fora Agar e Ismael, não quero eles aqui mais. Por isso que tem muitos muçulmanos que são radicais. Por exemplo, o Hamas são muçulmanos radicais. O Fatah também são muçulmanos menos radicais. Mas o Hamas são radicais totalmente. Eles não gostam de ser humano, o Hamas. Por exemplo, Israel, antes de atacar qualquer país, Israel manda um recado: olha, tira os civis, tira as pessoas, tira as famílias, porque nós vamos atacar. Qual o inimigo que faz isso? Israel nunca ataca, Israel só defende, querido. E eles não querem nem saber, não estão lançando mísseis. E tem vários muçulmanos, né? Inclusive, corre o risco desse míssil pegar, por exemplo, a mesquita de Omar, que é ali no Monte Moriá. Então eles não estão nem aí, eles querem atacar Israel. Então é um povo muito radical. Mas aí você vê que é reflexo. Imagina Ismael sendo mandado embora de casa, expulso de casa, vendo seu pai falando: sendo expulso de casa, e isso criou algo dentro dele. Só que aí, quando Abraão viu essa situação, né, ele vai ao encontro de Deus, e ele faz um pedido para Deus. Está lá em Gênesis, no capítulo 17, a partir do versículo 19. Olha o que ele fala. Gênesis 17. Ok, já vi aqui, obrigado. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 19. Não está saindo aqui, ó. Coloca aqui para mim, para me acompanhar. Vamos lá. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Deus está falando: Abraão, eu falei isso para você, rapaz. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis que o tenho abençoado, e o farei frutificar. Abraão pediu para Deus: Deus, abençoa também Ismael. Abençoa Ismael, ele não tem culpa do nosso erro. E aí o Senhor diz: tudo bem, Abraão, eis que o tenho abençoado, e o farei o quê? Frutificar, e o farei multiplicar grandissimamente. Gente, como os árabes se multiplicam. Cada família, né, existe entre eles, cada família tem que ter 10, 12, 15 meninos, porque eles querem dominar o mundo. 12 príncipes gerará. Essas são as 10 tribos perdidas que o pessoal fala. E dele farei uma grande nação. A minha aliança, olha o que Deus vai falar: a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, neste tempo determinado, no ano seguinte. Deus falou: Abraão, eu vou abençoar Ismael, eu vou abençoar, né, a sua descendência, mas eu preciso dizer algo para você, Abraão. A minha aliança não é com Ismael, a minha aliança é com Isaque, porque Ismael é o filho da desobediência, Isaque é o filho da obediência. Agora, olha o que diz o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 22 e 23. Olha o que diz o apóstolo Paulo: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Vai lá no 28, versículo 28. Mas nós, irmãos, Paulo está falando de mim e de você também. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Versículo 29.
Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. A Bíblia é muito atual. É infalível a palavra de Deus. Está dizendo que aquele que perseguia Ismael, naquela época, na casa de Abraão, assim é também agora. Como que a Bíblia é atual? E aí vamos lá. Para os muçulmanos, o nome do livro do Alcorão é Surah ou Surata, não lembro. Esse livro está escrito o seguinte, que quem foi sacrificado simbolicamente foi Ismael. Foi Ismael que foi simbolicamente sacrificado. Mas para nós que somos cristãos e para os judeus que cremos na Torá, quem foi simbolicamente sacrificado foi Isaac. Foi Isaac. E nós cremos que a promessa de Deus é para Isaac. Ele vai abençoar Ismael, mas a herança daquela terra é para quem? Para Isaac. Vamos entender isso. Aquela cúpula dourada, não sei se vocês já viram, a mesquita de Omar, fica ali no Monte Moriá. Eu acho que tem as fotos, vai passando aí. A mesquita de Omar, ali é uma mesquita muçulmana. Ela é muçulmana, os muçulmanos se estabeleceu no Monte Moriá, fizeram um acordo entre eles, só que o segundo templo foi destruído. O segundo templo foi depois da destruição do segundo templo, houve um acordo, eles tomaram conta daquele território, e olha lá, aquela cúpula dourada, aquela cúpula ali é ouro mesmo, 80 quilos de ouro naquela cúpula ali. E aí, o único pedaço que sobrou do templo, para os judeus, é o Muro das Lamentações, por isso que eles ficam lá orando, né? E olha a confusão, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas os samaritanos, por isso que Jesus, quando ele estava passando por Samaria, e Jesus falou sobre adoração, aquela mulher começou a discutir com Jesus. Não, adoração não é lá em Israel, ela estava falando do Monte Gerizim. O Monte Gerizim, os samaritanos, eles têm um monte em Samaria que se chama Gerizim, e para eles, ali Isaac foi simbolicamente sacrificado no Monte Gerizim, não no Monte Moriá. Não vou entrar muito nesse mérito, mas para os judeus e também para os muçulmanos, Ismael e Isaac foram sacrificados naquele lugar. Agora, olha como que o diabo, ele trabalha em paralelo. O Monte Moriá, eu tive lá no Monte das Oliveiras, muito próximo. O Monte das Oliveiras, quando você está no Monte das Oliveiras, você vê toda, né, essa mesquita. Só que em Atos, no capítulo 1, no versículo 11, quando Jesus ficou 40 dias com os discípulos, com o corpo glorificado, Jesus levou os discípulos para o Monte das Oliveiras, e lá no Monte das Oliveiras, Jesus subiu aos céus. Só que para os muçulmanos, quem acendeu os céus, justamente ali perto da mesquita, foi Maomé. Então, para os muçulmanos, Maomé é o Jesus deles. Mas para nós cristãos, né, o nosso Jesus é Yeshua. É Yeshua. Então ali Atos capítulo 1, no versículo 11, quando os discípulos estavam olhando, assustados com Jesus subindo, os anjos falaram: rapaz, da mesma forma que vocês viram ele descer, subir, ele vai descer. Subentende que ele vai descer no Monte das Oliveiras. Onde está essa passagem? Zacarias capítulo 14, no versículo 4 e versículo 5. Zacarias 14, 4, 5, vamos ler o texto? Zacarias 14. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Olha, Deus já deu um sinal,
ali naquele local houve a movimentação das placas tectônicas, justamente ali naquele local. É Jesus já apontando já para a sua volta. Aí no versículo 5, e fugireis pelo vale dos meus montes, isso está falando no Armagedon, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim, disse, de diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Quem é esses santos? É a igreja. Os santos que virão, é a igreja que foi arrebatada. A igreja vai ser arrebatada. Eu acredito na pré-tribulacionismo. Tem vários defensores, né? Do mesotribulacionismo, tem aqueles que falam do pós-tribulacionismo e tem o pré-tribulacionismo. O que é isso? O pré acredita que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. O meso acredita que vai ser arrebatado no meio da tribulação. E o pós acha que nós vamos passar pela tribulação e vai ser arrebatado. Agora, o que eu uso como base? Eu não quero entrar em questão com você, querido. Se você, né, tem aí uma uma passagem, eu não quero entrar em discussão, mas eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Qual que é o versículo que eu me baseio? Lá em Romanos capítulo 5, versículo 9. Olha só, Romanos 5, 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo o quê? Não falou na ira. Se falasse na ira, você participava da ira, dentro da ira. Deus vai te livrar do problema. Deus vai te livrar no problema. Falou que vai ser livrado da ira. Então eu creio que seremos arrebatados. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Você que vai ser arrebatado pelo Senhor. E aí Jesus voltando lá, eu acabei entrando em outros versículos aqui que não estava, mas Deus faz da forma dele, do jeito dele. E aí Jesus conversando com a samaritana, Jesus falou assim, ó, João 4, 22, a salvação vem dos judeus. Por que Jesus falou a salvação vem dos judeus? Jesus estava falando dele mesmo. A salvação vem da linhagem dos judeus, que veio através de Davi, Jesus filho de Davi, da linhagem dos judeus, né? Então Jesus estava falando dele mesmo, tá? Agora vamos lá, vamos falar um pouco, né? Vamos ser rápido nisso aqui, da jornada dos judeus, da sua caminhada. Vamos entrar um pouco na sua história. Primeira coisa, 586 antes de Cristo, um rei babilônico chamado Nabucodonosor, ele invade, o próprio Deus permitiu ele tomar aquela área, Jerusalém. Ele destruiu o primeiro templo, o templo que foi construído por Salomão, aquele templo, né, maravilhoso, magnífico, e ele conseguiu entrar, né, com a sua tropa, com seu exército, venceu, né, Israel, e ele saqueou o templo, levaram todos os utensílios do templo. Isso foi em 586. Então isso foi a primeira diáspora, diga comigo, diáspora. Foi a primeira diáspora que os judeus viveram. Diáspora significa dispersão. Eles foram dispersos. Por quê? Porque, querido, você fazer parte da promessa, você fazer parte da aliança, se você não valorizar a promessa, se você não andar como o Senhor determinou, você corre um risco muito grande de perder a sua promessa, de ser exortado por isso, de ser advertido por isso. Talvez não vai se cumprir com você, mas Deus, se Ele falou, Ele vai cumprir com alguém Ele vai cumprir. Deus, Ele não perde o percurso. Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe tudo que está acontecendo. E Ele vai findar aquilo que foi estabelecido. Não tem jeito. Ninguém pode impedir os desígnios de Deus.
E aí o que aconteceu? Por que esse povo foi disperso? Está lá em Levítico capítulo 26, versículo 14 e 15, fala sobre isso. Levítico 26, 14 e 15. Mas se não ouvides e não cumprirdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, olha, Deus foi duro com eles. Aí lá no versículo 33, olha o que Deus vai falar com eles. Versículo 33. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembaiarei a espada atrás de vós, e a vossa terra será o quê? Assolada, e as vossas cidades serão desertas. Se cumpriu em 586, a primeira diáspora. Eles foram para Ásia, né? Ásia Menor, foram dispersos para muitos outros lugares. Praticamente quase foi extinto os judeus naquela região. Essa foi a primeira diáspora. A segunda diáspora que aconteceu foi 70 anos depois de Cristo. Essa é conhecida como, né, os romanos. Os romanos foram eles que destruíram o segundo templo. Ficou lá só aquele murozinho lá. Essa foi a segunda diáspora, a segunda dispersão. E o próprio Jesus, ele profetizou lá em Mateus 23, no versículo 37, Jesus, ele profetizou, a partir do versículo 37 ao 39. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada o quê? Deserta. Versículo 39. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem o nome do Senhor. Lá no 24, coloca no 24, versículo 1 e 2, olha o que diz. Os discípulos perguntando para Jesus sobre o templo, mostrando o templo, a beleza do templo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha o que ele vai responder. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. E aconteceu. Aconteceu 70 anos depois de Cristo. Foi totalmente destruído. Tem outras diásporas, mas não com muita relevância. Israel continuou. Mas eu quero passar um pouco à frente algo que foi mais assim, monstruoso, que foi a Segunda Guerra Mundial. 1939, 1945, nesse intervalo, nós tivemos o maior horror, né, o maior genocídio que a humanidade viveu. Vivia na Alemanha em torno de 11 milhões de judeus, ali na Europa, 11 milhões de judeus, vivia naquela região. Só que tem um detalhe, em 1939 a 1945, a Alemanha estava vivendo o seu maior caos, seu pior caos. A economia totalmente destruída, bancos falindo, vieram à bancarrota. Foi algo terrível, o povo passando necessidade. Só que olhava para os judeus dentro da Alemanha, estava prosperando. Estava prosperando, estava sendo abençoado. E aí, eu não digo que Adolf Hitler foi o pai do antissemitismo. O que é o antissemitismo? Por isso que nós temos que tomar cuidado para a gente não praticar o antissemitismo. O antissemitismo, ele prega o ódio, o preconceito contra os judeus. Isso já existia, mas em Adolf Hitler, que foi um ditador nazista, isso foi mais forte. Por quê? Este homem, eu costumo dizer que esse homem é um protótipo do próprio diabo, porque ele foi muito cruel. O crime que ele cometeu abalou a humanidade, abalou todas as nações. Este homem, movido pelo espírito maligno,
esse homem consegue colocar toda a Alemanha contra os judeus, como se somente o povo ariano fizesse parte, né? Não poderia ter os judeus era considerado como um câncer, como um povo maldito. E aí o que ele fez? Ele construiu campos de concentrações, e não ia para esses campos de concentrações, não era somente judeus, homossexuais, pessoas que eram deficientes, ele matava todo mundo, era exterminado. E aí o que ele fez? Ele fez esse campo de concentração, essas imagens aí é terríveis, são verdadeiras. Lá na Polônia, ele fez Auschwitz, que era o campo de concentração, Auschwitz I, e depois ele fez Auschwitz II. E foi terrível o massacre naquele lugar, onde muitas pessoas foram mortas. Só de crianças, foram 1.100 crianças. Ele tinha vários contêineres, só que nesse container, ele falava que era chuveiro para o pessoal tomar banho, mas tinha os furinhos, onde vinha o gás para matar as pessoas. Famílias inteiras eram mortas de um crime terrível que esse homem cometeu. Mais de 6 milhões de judeus mortos. Agora, olha como que a palavra de Deus, como que o Senhor, porque tem alguns historiadores, tem alguns ateus que até eles gostam muito de fazer menção de Auschwitz. A pergunta é: onde estava Deus em Auschwitz? Onde estava Deus em Auschwitz? Deixar algo tão brutal acontecer. Só que a visão que Deus deu para Ezequiel, no capítulo 37, é lógico que tem muitas pessoas que usam esse texto, vale de ossos secos, e a empregabilidade do texto não foge assim, não traz uma aberração na interpretação. Quando fala, o seu casamento parece um vale de ossos secos, tem muitas pessoas que ministram, a sua vida financeira, Deus vai levantar você, não tem problema nenhum. Mas esse texto se refere à nação de Israel. Esse texto está vinculado à nação de Israel. Por isso que Deus falou dos ossos secos. Eles estavam como cortados, como exterminados, como sem esperança. Pensa num povo que tem a marca da promessa, como eles devem ter questionado a Deus ali no campo de concentração. Já não tinha mais esperança? Já não sentia mais assim, não tem como a gente existir mais. Fugiu. E aí Deus agora vai dar uma visão para Ezequiel. Ezequiel 37, a partir do versículo 11. Ezequiel 37, versículo 11. Ele diz assim, você está aqui comigo, amém? Ezequiel 37, a partir do versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, olha só, Deus estava lá presente ouvindo aquele povo. Esse versículo se refere àquele momento que eles estavam em Auschwitz, se sentindo totalmente cortados. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos o quê? Cortados. Versículo 12. Portanto, profetiza, e diz-lhes, assim diz o Senhor, Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Meu Deus do céu. Versículo 14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Acabou a Segunda Guerra Mundial, 1945, houve uma comoção muito grande, e como houve essa comoção,
todo mundo repudiando a atitude de Adolf Hitler, todo mundo repudiando. E aí, um homem chamado Theodor Herzl, este homem idealizou algo fantástico. Ele disse o seguinte: olha, se os judeus não é bem-vindo em nenhum lugar, onde eles vão, eles são perseguidos, eles precisam ter a sua própria terra, a sua nação. Então ele fundou o sionismo. O que é o sionismo? O sionismo é um movimento judaico que defende o direito do povo judeu ter a sua própria terra. E é um direito justo. Só que movido por isso, foi levado para a ONU, para que a ONU votasse a partilha da Palestina. A Palestina teria um Estado judaico e um Estado palestino. Um território para os árabes e um território para os judeus. Só que a Palestina, os árabes, não concordaram com isso. Bateram o pé, não concordaram com isso. Mas mesmo eles não querendo, a ONU decidiu, a resolução é 181, para enriquecer seu conhecimento, a resolução 181 foi em pauta para votar a partilha da Palestina. Isso em 29/11/1947, 2 anos depois da guerra. E nesse período, quando a votação foi em pauta, rapaz, os muçulmanos viraram o capeta. E aí ficou um período de quase 6 meses. Quase 6 meses. Essa resolução. Tendo vários tipos de embate. Para que ela não fosse aprovada. Era inaceitável isso. Porque a terra é nossa, não é dos judeus. A terra é de Ismael. 14 de maio. Dia 14, nós estamos no mês de maio, amém? Sexta-feira agora, 14 de maio, Israel completou 73 anos de idade. 14 de maio de 1948, mesmo sem os árabes aceitarem, um homem chamado David Ben-Gurion, que era um judeu polaico, tinha que ser da Polônia, né? Aconteceu na Polônia, aquela atrocidade. Lá em Tel Aviv, no museu, isso foi transmitido, e ele disse: a partir de hoje, Israel se tornou uma nação. Israel se tornou uma nação. E aí se cumpriu mais uma palavra. Como que a Bíblia é fantástica. Se cumpriu uma passagem de Isaías, no capítulo 60, Isaías é 740 anos antes de Cristo. Isaías, capítulo 66, no versículo 8, Isaías 66, no versículo 8, que diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia uma terra nascer num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Se cumpriu a profecia de Isaías 66, no versículo 8. Israel nasceu, se cumpriu a palavra de Deus. E a partir de 1948, o governo de Israel
ele estabelece agora vários tipos de operação de resgate do judeu, trazer o judeu para Israel. Naquele período de 1948, era mais ou menos 650 mil judeus. E olha que interessante, Israel é menor do que o estado de Sergipe. Imagina, você consegue de um extremo ao outro com 6 horas de viagem de carro. Israel, olha como é pequeno. E Israel é um deserto. Israel é um deserto. Não tem água. Olha que coisa interessante. Por quê? Por que eu entendo isso? Porque Deus fez Israel sem água. Tudo lá é feito por gotejamento, não tem água. Porque a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. A maior tecnologia que nós temos acesso, iPhone, várias tecnologias, vem de Israel. Vem de Israel. Só para você ter uma ideia, um lugar que não tem água, 90% das frutas cítricas consumidas na Europa vem de Israel. Se cumprindo Isaías 27:6, Isaías 27:6, olha o que diz o texto. Chegará um tempo, olha só, e dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. A gente pode aplicar também esta passagem como algo físico que está acontecendo, mas podemos aplicar também como algo espiritual. E encherão de fruto a face do mundo. Quem veio de lá? O Messias, que foi a semente. E aí o governo agora de Israel, ele incentiva o povo, os empresários, a se estabelecerem no território de Israel. Para quê? Para que eles pudessem se fortalecer. Ele dá o quê? Incentivo, isenção fiscal. Ele dá terra para as pessoas, para trazer as pessoas de volta para Israel. E isso começou a partir de 1948, começou de uma forma muito intensa. Só para você ter uma ideia, só do Lêmen veio 130 mil judeus, só do Lêmen. Então o mundo inteiro, os judeus voltando para Israel. Só que tem um detalhe muito importante, como que Isaías foi usado por Deus. Só que Isaías, isso que Isaías falou, querido, ele nem sabe o que ele falou, porque estava movido pelo Espírito Santo. Por quê? Eu estou falando da época de Isaías, que eu acho que o veículo de locomoção era um jegue, era um burro, era um boi. Não existia carro, não existia nada, não existia avião, não existia nada. Foram várias aeronaves que o governo fretou para levar o povo de volta para Israel. Vários tipos de operação, operação Neemias, operação Tapete Mágico, operação Moisés, para trazer o povo de volta. E aí, o povo estava vindo para Ben Gurion, que é o aeroporto de Tel Aviv, Ben Gurion, e o povo estava vindo de aeronave. Olha o que Isaías vai dizer, Isaías 60, versículo 8, ele não sabe o que ele disse, Isaías 60, versículo 8, quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas em direção ao seu pombal? O povo veio de avião, de aeronave, olha só, quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Meu Deus do céu, você está sentindo a presença de Deus, querido? Deus está aqui, amém? Agora vamos lá, 1948, o nascimento de Israel. Vamos entender uma coisa,
Tem muitas pessoas que pregam a teoria da substituição. O que é a teoria da substituição? Como se Israel agora, né, é a igreja. Não, a igreja, Israel foi substituído pela igreja. Querido, deixa só. A igreja caminha em paralelo com Israel. Nós precisamos fazer essa separação, esse entendimento, porque senão você vai se tornar um antissemita. Você vai dizer que está judaizando a igreja. Não, querido. Deus escolheu aquela nação. Deus escolheu aquele povo para manifestar o seu poder sobre aquele povo. E Deus amou tanto aquele povo. É um povo escolhido, é uma nação que Deus escolheu. Deus poderia ter escolhido qualquer nação, mas Ele escolheu Israel. Ele escolheu Israel. No entanto, quando você fala mal dos judeus, você está falando mal da Bíblia. Você está falando mal do seu manual. Sabe quem escreveu a Bíblia? 40 judeus. 40 judeus. O único que não era judeu era Lucas, o médico Lucas. Mas era convertido ao judaísmo. E quando você fala mal de Israel, de Jerusalém, a Bíblia vai dizer em Salmo 122, no versículo 6, que aqueles que oram pela paz de Jerusalém prosperarão. Agora, como que você vai falar mal de um ventre que gerou o Messias? O Messias foi gerado em Jerusalém. Não tem como você falar mal dos judeus. Nós temos um judeu morando dentro de nós. Nós temos um judeu morando dentro de nós. Agora vamos entender isso. Qual é a posição da igreja? A posição de Israel no mundo espiritual? Vamos entender isso. Isso é muito importante. Jesus, ele deixou bem claro. E nós temos que tomar muito cuidado. Eu estou falando aqui com vocês, é uma conjectura. Eu não tenho como dizer quando Jesus vai voltar. Mas nós temos que ficar ligado. Porque Jesus falou, olha para os sinais. Amém? Vocês estão aqui? Olha para os sinais. Aí perguntaram para Jesus lá em Mateus capítulo 24. Perguntaram para Jesus, quando que ele vai voltar? Qual o tempo da sua volta? Olha o que Jesus respondeu. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32, presta atenção. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Toda vez que fala figueira na Bíblia, está falando de Israel. Guarda isso, guarda isso. Toda vez que fala figueira, está falando de Israel. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Vamos lá? Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Jesus está falando o seguinte: quando a figueira florescer, quando que a figueira floresceu? 1948. A figueira é Israel. Israel floresceu 1948. Então Jesus mandou olhar o seguinte: por quê? Israel é o relógio de Deus na terra. Se você quer saber o tempo que Jesus vai voltar, você precisa olhar para Israel. Israel define o tempo, e Jesus falou, olha os sinais. Agora Jesus está dizendo o seguinte: quando a figueira florescer, quando Israel nascer, fica de olho que eu estou muito próximo. E a figueira nasceu em 1948. Agora vamos lá. 1948, nasceu Israel. Vamos falar de gerações. Na Bíblia, por exemplo, a geração de 900 anos, o povo vivia 900 anos, 800 anos, essa turma aí, de Adão. Agora, a Bíblia vai falar de uma geração de 120 anos. Quem era? Moisés, geração de 120 anos. E qual que é a geração de hoje? A geração de hoje é a geração de Davi. Davi viveu 70 anos. Davi governou Jerusalém 33 anos e Hebrom ele governou 7 anos. Então 40 anos Davi governou Israel. Só que Davi morreu com 70 anos, essa geração. E Jesus vem dessa geração de Davi.
Agora vamos lá. Vamos fazer conta. Vamos fazer conta. Por quê? No versículo 34, olha o que Jesus vai dizer. Mateus 24, 34. Presta atenção. Olha o que Jesus vai dizer. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Israel começou o cronômetro através do nascimento de Israel, né? Startou uma nova geração. E ele está dizendo, em verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Qual coisas? A volta dele. A volta dele. Vamos lá. Vamos fazer conta. 1948, Israel se tornou nação. 2018, Israel fez 70 anos. E agora em 2021, Israel fez 73 anos. Como que é definido uma geração, essa geração? Está lá em Salmo 90, 10. Salmo 90, 10. Olha o que diz o texto. Salmo 90, 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos o quê? Voando. Olha só. A Bíblia está dizendo o seguinte, até os 70 anos, querido, você tem bastante vigor. Mas depois dos 70 anos, vem o enfado, vem o cansaço. Vem o enfado. Vamos lá. 2018, Israel completou 70 anos. E para completar 80, que é o enfado, é em 2028. Então nós já estamos no enfado. Nós estamos no enfado. Eu não quero aqui, eu quero que você entenda isso, que é uma conjectura. Eu não estou aqui marcando a volta de Jesus. Não sai lá na rua e diz, o bispo disse que vai voltar Jesus em 2028, nada disso. Isso é uma conjectura. Eu preciso ficar de olho nos sinais. Fala para o seu irmão assim, olha, você precisa, fala com ele forte, você precisa fazer planos, como se Jesus fosse voltar daqui a 200 anos. Mas você precisa estar com a tua vida em santidade, como se Jesus fosse voltar daqui a um segundo. Agora eu quero falar de dados científicos, que não tem nada a ver com a Bíblia. Dados científicos, estou falando de cientistas. A maioria deles são ateus. Houve um estudo científico que o aquecimento global pelo desmatamento é inevitável. Não tem como frear o aquecimento global. Ele vai acontecer. E eles fizeram uma estimativa, isso foi o G1 que publicou, se você for lá no Google, G1 publicou, dizendo o seguinte, que de 2028 a 2030 vai acontecer um caos. Um caos, por causa do aquecimento global. Olha aí, tudo a ver. Os próprios cientistas disseram também, que a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade. O que isso significa? Que não consegue alimentar toda a humanidade. Só no máximo aí até 2030. Então você percebe que está tudo convergindo para que Jesus volte nesse período. O negócio é mais sério do que você imagina. Jesus, ele está muito próximo. Nós já estamos sentindo os passos de Jesus, a chegada de Jesus. Agora vamos lá. Vamos ver uma determinação de Deus para Israel e para a igreja. Qual foi a determinação de Deus para Israel? Amós capítulo 9, versículo 14 e 15. Amós capítulo 9, já estou encerrando. Amós capítulo 9, versículo 14 e 15. Coloca o texto. E plantar
plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais o quê? Arrancados da sua terra que lhes dei. Diz o Senhor teu Deus. Não, coloca no 14, você não colocou no 14. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. Versículo 15. E plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Deus está falando, Israel nunca será destruída, foi Deus. Por isso que tentaram destruir Israel, né? São 70 países muçulmanos armados até o dente, tentando destruir Israel, mas não consegue destruir Israel, porque Israel está debaixo de uma palavra. Agora, a igreja que caminha em paralelo, qual foi a palavra para a igreja? Mateus 16, 18. Quando o Senhor está ali com Pedro, ele vai dizer o seguinte: olha, e também eu te digo que as pedras, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estamos em 2018, né? 2018, e a igreja prevalece. Por quê? Por quê? Se eles destruírem Israel, se a nação de Israel for extinta, e se a igreja passar a não existir mais, a Bíblia se torna uma inverdade. E olha o que Jesus falou em Mateus 24, 35. Olha o que Jesus falou. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Você pode aplaudir a palavra de Deus? Aleluia! Para finalizar, você vai ficar assim, ó. Fala com você, irmão, você vai ficar assim, ó. Para o seu espanto, quando eu falei 586, a primeira diáspora, quando eu falei 70 anos depois de Cristo, a segunda diáspora, e quando eu falei a volta, na verdade eu nem li esse texto, mas vou ler para vocês, está lá depois você anota e lê, Jeremias 31, a partir do versículo 10 e o versículo 12, a Bíblia diz assim: o mesmo que espalhou Israel, é o mesmo que vai trazer Israel de volta. Meu Deus do céu, o mesmo que espalhou Israel, é o mesmo que vai trazer Israel de volta. Diáspora é dispersão, volta para Israel é aliar, Agora vamos lá, houve uma dispersão naquela nação, hoje eles são 9 milhões de judeus, eles estão tendo a aliar. Agora, em comparação com a igreja, são 40 milhões de pessoas desviadas só no Brasil. Sabe o que vai acontecer na igreja? A aliar de Deus. Deus vai trazer os filhos pródigos. Viu como que Deus está formando um cenário escatológico? Trazendo o povo de Israel. O povo está se juntando novamente. Eu quero pregar depois sobre Gog e Magog. O acontecimento que nós vamos ter. Gog é um líder, Magog é uma nação vindo contra Israel. Depois eu quero falar sobre isso num outro momento. Agora olha o que Deus está fazendo. Deus está trabalhando em paralelo com Israel. Traz o povo para Israel, já são 9 milhões, já está preparando o cenário escatológico. E Deus agora está trazendo o povo para a igreja. Por isso nós estamos fazendo 3 cultos no domingo, porque Deus vai fazer algo muito forte. Não somente em Gileade, mas essa igreja vai experimentar algo muito forte. E aí, para que Deus traga o povo de volta, Amós capítulo 8, versículo 11. Naqueles dias, derramarei fome e sede sobre a terra. Não fome de comida e nem sede de água, mas eu vou derramar fome e sede pela palavra do Senhor. Fome e sede pela palavra do Senhor. Para o seu espanto, Israel, 33 votos a favor, foram 56 países que a ONU definiu, foi sorteado.
para em votação se Israel seria reconhecido ou não como nação. 13 países votaram contra. 13 países. 33 países votaram a favor. E 10 se absteram. Israel se tornou nação com 33 votos. A idade de Cristo. E deixa eu falar algo para vocês. Deus poderia ter escolhido um americano. Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa. Mas sabe quem estava presidindo a ONU? E foi o maior responsável por Israel se tornar nação? Nesse período de 6 meses, ele foi ao encontro das pessoas, ele foi em todos os países, ele trabalhou como um articulador para angariar votos. Vocês têm que reconhecer Israel como nação. Israel é espiritual. Vocês têm que reconhecer Israel como nação. Vocês não podem, eles têm o direito. Sabe quem? Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Um brasileiro tinha que ser um brasileiro. Tinha que ser um brasileiro. Um brasileiro foi o maior responsável em reconhecer Israel como nação. É esse homem aí. É reconhecer Israel como nação. Agora, onde eu quero chegar nisso? O Brasil ainda não recebeu a sua recompensa. O Brasil ainda não recebeu a sua recompensa. Por quê? A Bíblia fala em Gênesis 12:3, aqueles que abençoarem Israel serão abençoados. É muito sério. É muito sério. Aqueles que amaldiçoarem Israel serão amaldiçoados. Olha só. Hugo Chávez em 2010, isso foi filmado, está lá no YouTube se você quiser ver. Ele disse de forma assim muito irado: maldito seja Israel. Eu amaldiçoo Israel, desde as minhas entranhas, desde as minhas vísceras. 2013, Hugo Chávez morreu de câncer nas vísceras. Não foi Deus que matou Hugo Chávez, foi ele que assinou o seu atestado de óbito. Porque quem toca em Israel, toca na menina dos olhos de Deus. Agora vamos lá, quem toca em Israel, toca na menina dos olhos de Deus? Um detalhe, Romanos capítulo 11, Deus cegou o entendimento dos judeus, para que eu e você fosse alcançado, os gentios. Eu e você fosse enxertado na videira. Então quando você declara, eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador, eu declaro que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e eu quero Ele para a minha vida, você agora se torna Israel de Deus. Por isso que a promessa é para Abraão e o seu descendente, não disse descendente, o seu descendente que é Jesus. Então através de Jesus, agora a gente se torna Israel de Deus, e essa palavra então serve para você. Quem tocar em você, está tocando na menina dos olhos de Deus. Para finalizar, estou igual o apóstolo, né? Falo as 3 vezes. É filho, né? Todo avivamento que é startado numa região, primeiro, o que Deus faz? Antes de todo avivamento, Deus gera o temor. E o temor vem através de quê? O caos, uma enfermidade. E aí, o povo se arrepende. Por quê? Quando tem o temor, o povo se arrepende, e não tem avivamento sem arrependimento. Só que toda vez que Deus startou o avivamento, país de Gales, outros países, foi algo territorial, foi algo local, uma nação específica. E aí veio o avivamento. Só que agora, o que Deus fez, esse coronavírus, foi algo que mexeu com o mundo inteiro. Foi mundial. Mas isso significa que Deus veio para trazer o temor, vai vir um arrependimento. Se o meu povo que se chama do meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face,
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós estamos agora diante de um avivamento, não é local, territorial. Nós vamos viver um avivamento mundial. Agora que vai chegar o nosso galardão. Agora que chegou o tempo da nossa nação. Porque toda vez que Deus quer startar um avivamento, Ele precisa escolher um ventre para ser gerado. Então esse avivamento, ele foi gerado. Por isso que o Brasil passou por muitos. Por isso que o Brasil está passando por muitos. Porque o avivamento está sendo gerado. É igual aconteceu com Ezequias. Ezequias viveu um grande avivamento. Só que Ezequias chegou para Deus e falou assim: olha, eu estou me sentindo como uma mulher na mesa de parto, mas eu não tenho força para colocar esse bebê para fora. É o sentimento que nós temos do Brasil hoje, por tudo que nós passamos. Mas eu vou mostrar para vocês quem é que faz o parto. Isaías 66, 9. Olha quem faz o parto. Isaías 66, 9. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. O próprio Senhor vai governar a nossa nação. Não é Lula, não é Bolsonaro, é o próprio Senhor que está à frente da nossa nação. Então se prepara, querido, para você viver o maior avivamento da terra. Deus startou o avivamento e escolheu a nossa nação, e nós seremos um celeiro que vai, meu Deus do céu, seremos um celeiro de avivamento, porque Deus ama a nossa nação. Somos 90% cristãos, católicos, evangélicos. Deus ama o nosso país. Por isso que o nosso país não foi destruído, querido. Tem algo muito profundo no nosso Brasil. A Inquisição na Espanha, a Inquisição católica na Espanha, que muitos judeus foram para Portugal. Quando eles chegaram em Portugal, foram perseguidos. E aí um rei chamado Dom Manuel, ele separa 13 caravelas para vir para o Brasil, para descobrir essa terra. Só que deu um problema em uma caravela, só veio 12 caravelas. E quem é que estava no comando da caravela? Pedro Álvares Cabral. Então veio para o Brasil 12, olha só, 12, e quem estava na frente? Pedro Álvares Cabral. Saíram e trouxeram uma cruz, lá em Cabralha, Porto Seguro, na Bahia. Em Cabralha foi celebrada uma missa, chegaram com uma cruz. Então a nossa nação é abençoada. Por isso que chamou Ilha de Vera Cruz, Ilha de Santa Cruz, Ilha de Vera Cruz, a verdadeira cruz. A verdadeira cruz. Por isso que nós estamos debaixo de um manto profético. Nós estamos debaixo de algo tremendo. Então ninguém consegue frear o grande avivamento que a nossa nação vai viver. Fica de pé, querido. Você entende a posição que Deus te colocou? Você poderia ter nascido em qualquer outra geração, mas você nasceu na geração do arrebatamento. Você nasceu na geração, muitos profetas, queridos, são vários profetas de outros países dizendo: o Brasil vai viver um grande avivamento. Isso não é documentado, é uma conjectura. Alguém disse, né, que ele disse isso, mas não temos registrado, que Billy Graham, quando ele olhou para a bandeira do Brasil, ele disse: essa nação vai viver o maior avivamento da história. Você entende isso? Por que você passou por todo esse processo? Você estava sendo gerado, você estava em gestação. Mas fica tranquilo, acabou suas forças, Deus vai botar esse menino para fora. Você vai viver o melhor tempo da tua vida. Malaquias 3,18, naqueles dias eu vou mostrar a diferença daquele que me serve e aquele que não serve. Você vai viver o maior avivamento da sua vida, querido. E Deus vai te usar de uma maneira poderosa. Chegou o tempo dos sinais, do prodígio e de maravilhas. Chegou o tempo de Deus te usar como você nunca foi usado. Por isso, se ajuste com o Senhor, se arrependa diante do Senhor, coloque a sua vida no altar, porque você não pode ficar fora desse grande avivamento.